Olá a todos, eu sou Alex Eduardo Bernardini, professor e cientista do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos, e essa aqui é mais uma aula do nosso curso de Física Moderna e Contemporânea, que é uma disciplina para formação de professores, curso de licenciatura em Física da Universidade Federal de São Carlos, que trata de uma introdução à mecânica quântica, de algumas aplicações, física de estado sólido, física de condutores, física nuclear, seguida de uma introdução à física de partículas, uma pequena contextualização de teoria de campos, e por fim, uma discussão sobre aspectos de todas essas coisas na cosmologia. Né? É um curso, portanto, introdutório desses diversos assuntos, da modo que a limitação de tempo não nos permite aprofundar em cada um desses aspectos, apenas uma noção introdutória dedicada à formação de professores. Pois bem, meus caros, hoje iniciamos então mais um novo bloco, né, de assuntos, que é o bloco de física nuclear. Física nuclear que vai fazer então essa transição entre, vamos dizer assim, as duas grandes áreas do nosso curso, né, que é a mecânica quântica e o estado sólido, e a física de partículas e cosmologia, né? Então a física nuclear ela está na transição aí, porque nós vamos acabar por utilizar alguns conceitos de mecânica quântica, ao mesmo tempo em que também vamos ter que lançar mão de alguns conceitos em física de partículas, né? Aqui temos a foto de uma explosão nuclear, a foto original no episódio, mais um dos episódios tristes na história da humanidade, né? É a bomba de Hiroshima, no momento da explosão. Né? Ou é de Nagasaki? Eu não tenho certeza. Ou é Hiroshima ou Nagasaki, mas é uma das duas. Né? Então, a formação do cogumelo, enfim. Cientistas também. Enfim. Bom, tudo começou, nós já sabemos, com a experiência de Rutherford, né? Que detectou então uma grande quantidade de massa concentrada pontualmente, quase que pontualmente na distribuição atômica, né? E circundada por elétrons, e de tal modo que podemos dizer então que Rutherford descobriu a estrutura nuclear do átomo, né? Basicamente ele propôs um modelo no qual toda a carga positiva desses átomos, que comportaria praticamente toda a sua massa, estaria concentrada numa região do seu centro, para a qual ele deu o nome de núcleo, né? À direita vocês veem, né, a forma pictórica que isso costumava ser representado, né? A gente sabe que a gente já estudou nas aulas de 1 a 4, a representação orbital é bem diferente disso, né? Mas de informações importantes, o que temos são as seguintes. A gente sabe que o núcleo atômico, né, ele vai acabar sendo composto por prótons e nêutrons, né? Os prótons têm carga mais 1, em comparação à carga menos 1 do elétron, e os nêutrons têm carga nula. Entretanto, ambos têm uma distribuição interna de carga. Isso já foi medido, né, por experiências de espalhamento. Então, é possível detectar essa característica. Isso se reflete no momento magnético de cada uma dessas partículas, né? De tal modo que se pôde aferir que prótons, como nêutrons, são compostos por 3 entidades de carga discretizada, ou de mais ou menos 1/3 da carga do elétron, ou de mais ou menos 1/3, 2/3 da carga do elétron. Né? Mais ou menos 1/3, mais ou menos 2/3. Mais adiante nós vamos ver que essa composição é devido aos quarks. Né? Os quarks up, ou quark U, eles têm carga mais 2/3, e os quarks down, quark D, eles têm cargas menos 1/3, né? É por isso então que está ilustrado aí que seria essa composição. É só também uma ilustração, né? Nós vamos falar bastante disso no conjunto de aulas 7, né? Além disso, temos a questão da dimensão espacial, né? Se é que
que é lícito falar sobre dimensões espaciais. Sim, é porque nós estamos acima da chamada escala de Planck ainda, né? O, o, mas basicamente, se um átomo tem a ordem de diametral aí de um angstrom, né? 10 a menos 10 metros, o, o, os elétrons eles têm dimensão aí da ordem de 10 a menos 18 e um núcleo da ordem de 10 a menos 14. Né? Então, a dimensão espacial do núcleo também, se for comparar com uma dimensão espacial pontual de um elétron, ela é bem maior, ela é 10 a quarta vezes maior. Né? Então, aqui tem um esquema de comparação. Se um átomo vale 1, o núcleo é um 10 mil avos disso. Né? E um próton é um 100 mil avos disso. E um quark seria, aí já é um exagero, tá? No sentido de afirmar, porque esse tipo de medida não existe. É bastante especulativo esse valor. 1 sobre 100 milhões, né? Ou 1 sobre 1000 do próton, né? Então, enfim, a gente tem que ter em mente que a física de partículas na composição de prótons e nêutrons, como também de qualquer outra partícula, né? Os quarks e a teoria para que se descrever esse tipo de composição, que é a cromodinâmica quântica, da qual eu vou falar muito pouco, mas vou falar um pouquinho, né? Ela assume pressupostos, sobretudo teoria quântica de campos e uma teoria não abeliana. O que é uma teoria não abeliana? É onde os entes interagentes interagem entre si, né? E correspondem a campos que não comutam entre si, né? Diferentemente do eletromagnetismo, onde o ente interagente é o fóton e é o único, então não tem com quem ele interagir, em termos de ente interagente, campo interagente, e também não tem como ele comutar ou não comutar com si mesmo. Né? Obviamente ele comuta com si mesmo porque ele é igual a si próprio. Então, não, enfim. Mas essa é a. Aqui nos interessa apenas as informações elementares, nesse início de conversa sobre física nuclear, e o que temos são essas informações, tá bem? Bom, vamos ao canônico, vamos à literatura, como que se definem certas propriedades e certas características dos núcleos, né? Então, os núcleos são sobretudo definidos por duas variáveis: o número atômico, que é o número de prótons, e o número de nêutrons. Só que muitas das vezes é preferível utilizar o número de massa. Como a massa do nêutron é quase igual à massa do próton, né, é muito próxima da massa do próton, nós vamos ter um exercício aqui, nós vamos ver qual que é essa diferença mais adiante, né? Mas é muito pouco, da ordem de 1 milésimo de diferença, né? De alguns milésimos de diferença. Então, a massa do nêutron em relação à massa do próton, né? Então é preferível utilizar o número de massa, que dá o total então de nucleons. Prótons e nêutrons genericamente serão chamados de nucleons, né? E porque são os componentes do núcleo, tá bem? E a simbologia é aquela que aparece nas tabelas periódicas da vida aí, nos diagramas, nas distribuições, nas cartas de nuclídeos e tudo mais, né? Em cima o número de massa, então o carbono ali tem 14 nucleons. Não é a versão mais estável do carbono. Esse é o carbono 14, né? O velho e bom carbono 14, usado na datação milenar de objetos geológicos e tudo mais, nós vamos falar disso também, tá bom? E o 6 é o número de prótons, né? Então, ele é o sexto elemento da tabela periódica. A carta de nuclídeos está aqui, ó, muito bonita. Na Wikipedia vocês podem encontrar. Tem aqui todos os nuclídeos detectados empiricamente, né? Independente de se serem criados artificialmente ou na própria natureza, né? Então, nós temos aí a definição de isótopos, que são aqueles que têm o mesmo número de prótons, né? Então, é o mesmo elemento químico. Quando a gente diz, então, um isótopo, a gente está falando do mesmo elemento químico, o mesmo número de prótons. Mas ele pode ter número de nêutrons variável, né? Então, o carbono pode ter de 11 a 14 ele pode ter de 11 a 14 como número de massa, portanto, seriam de 5 a 9 nêutrons, né? A mesma coisa o hidrogênio, ele pode ter um nêutron, é, é, 0 nêutrons, que é o próprio hidrogênio, né? Com 0 nêutrons,
1 e 1 ali, né? O número atômico é 1 e o número de massa é 1, então é um próton mesmo. O deutério, que tem um nêutron e um próton, portanto, o número de massa é 2, e o trítio, que tem 2 nêutrons e um próton. Então, essas são as caracterizações. E nessa tabela dá para ver bem, né, o tempo de tempo, provavelmente aqui é o tempo médio de decaimento, né, que nós vamos observar como é que se calcula também daqui a pouquinho, né? Então, se é esse azul indo para o branco, mais clarinho, ele é muito instável, né? O decaimento dele ocorre em um tempo médio muitas vezes inferior a 1 segundo, né? 10 a menos 8 segundos, 10 a menos 6 segundos, né? E a partir do verde para diante, a gente vai ter configurações estáveis, né? É, mais estáveis, né? Que levam mais tempo para decair. É o caso do carbono, por exemplo. Por isso ele é utilizado em datações de longa data, né? Mas tem outros elementos aí, né? Que demoram um tempão para decair. Ah, de números atômicos elevados, inclusive, né? Em preto é aquele elemento estável. Aqui eu dou um zoom, vou dar um zoom entre a região de número de nêutrons de 80 a 100 e número atômico de 60 a 80. Só para vocês verem a distribuição, como ela se dá, né? Então, na linha vertical, temos ali o mesmo elemento químico. E na linha horizontal, temos o mesmo número de massa, variando o elemento químico, né? Então, esse diagrama ele é interessante por isso. Uma outra versão desse diagrama mostra a qual tipo de decaimento o elemento está sujeito, né? E isso tudo é obtido sobremaneira de forma empírica. Há modelos para descrever isso, nós vamos abordar esses modelos, né? Mas esses modelos são sobretudo fenomenológicos, ou seja, eles são construídos também com uma interface experimental. Não tem uma teoria pura para descrever. Por quê? Porque a compreensão das interações nucleares ainda é um problema em aberto lá. Há muita compreensão, mas os modelos dependem, sobretudo, da, da interface fenomenológica. Eu posso dizer assim que nós estamos mais ou menos num período semelhante, mas é um período que vai durar muito mais tempo do que apenas 10 anos, ao período de quando Becquerel e a própria Marie Curie descobriram a radioatividade, né? O Becquerel, raio-x, e a Marie Curie, a radioatividade. E nós estávamos ali com as linhas espectrais, as séries de Balmer, séries de Lima, séries de Paskin, né? A física nuclear vive um período mais ou menos assim, só que já vive isso há muito tempo e eu acredito que vai continuar vivendo há muito tempo. Por quê? Porque a explicação para todos esses processos, então nesse diagrama, por exemplo, nós temos átomos neutros de todos os isótopos do mesmo elemento e que eles apresentam as mesmas propriedades químicas. Porém, eles apresentam propriedades nucleares bastante diferentes, né? Então, apesar de ser o mesmo elemento químico, a forma com que ele está sujeito a um determinado decaimento, ela é variável. Vocês podem ver para baixos números atômicos, né? E, consequentemente, elementos com raio atômico menor, a principal forma de decaimento, e núcleos atômicos menores também, né? A principal forma de decaimento é por meio de emissão beta, né? Ou a emissão de um positrônio, de um pósitron, né? Que é um elétron de carga positiva, um antielétron, um pósitron, ou por emissão de um, de um elétron mesmo, né? Que é o decaimento beta menos. Então, o azul é o decaimento beta e o laranja é o decaimento beta mais, emite pósitron. Então, vocês podem ver que é fácil produzir pósitron, num certo sentido, né? Não é uma coisa tão difícil. E depois decaimento alfa. Decaimento alfa é a emissão de um núcleo de átomo de hélio, né? 2 prótons e 2 nêutrons. É bastante comum também, né? Tem por emissão de nêutrons também, lá no início da tabela periódica, né? São os elementos de mais baixo número atômico, né? E emissão de prótons também para esses de baixo número atômico, né? Tá, provavelmente o trítio, né?
um estado de um isótopo de boro, um isótopo de nitrogênio, eles emitem, até mesmo do carbono, aparentemente, ali emitem ou próton ou nêutron, né? Na linha preta são os elementos estáveis, né? Os quadrinhos pretos, e assim são as situações com respeito à carta de nuclídeo no que tange a, a como é que eu vou dizer, a emissão, né? O processo radioativo, tá? Aqui quanto estabilidade e aqui quanto a emissão do processo radioativo, ok? Pois bem, dando um zoom nessa tabela também, é possível notar então que nessas linhas diagonais, né, a gente tem o quê? A gente tem uma constância no número de massa, mas aí o que varia é o número de prótons e o número de nêutrons, consequentemente. Na linha horizontal, na linha vertical, né, são elementos, os mesmos elementos químicos, portanto, o mesmo número de prótons. Naturalmente, na linha horizontal, são aqueles com o mesmo número de nêutrons, né? E na linha diagonal, o mesmo número de massa. Então, está até marcado ali. Por exemplo, eu botei a flechinha aí no 47, né? Depois coloquei ali uma outra no 48, né? Então, correspondem ao mesmo número de massa, né? E a gente pode ver, então, situações aí de, de esse número de massa equivalente, né? O que a gente chama de, assim como a gente chama o mesmo número de prótons de isótopos, a gente chama o mesmo número de massa de isóbaros, porque de baro, né? De peso. Então, o mesmo número de massa, tá bem? Essa então é número de nêutrons, número de prótons, número de massa, né? Tempo de decaimento, né? Então a estabilidade, a forma de decaimento são as maneiras que a gente tem de determinar as características dos núcleos atômicos, né? Um, e naturalmente vocês podem se aprofundar nisso por meio de uma bibliografia em física nuclear e até mesmo fazendo o curso de física nuclear, né? A gente sabe que a física nuclear já não é mais uma área assim muito disseminada. A gente tem outras áreas da física, né, que são mais disseminadas, de maior apelo, né? Tem um grande problema na física nuclear também, que é a questão de produção de resíduos tóxicos, o enriquecimento de urânio na fabricação de bombas atômicas. Então tem muito controle dos governos, né? Isso, de certa forma, reprimiu um pouco a área a questão ambiental, né? Isso reprimiu bastante a área de física nuclear. E também ela acabou cedendo espaço à física de partículas, né? Principalmente para os físicos teóricos, né? Os físicos teóricos, nessa ideia de se aprofundar ao limiar do conhecimento, eles acabaram deixando um pouco de lado a, a física nuclear, eu digo, a massa crítica de físicos teóricos, né? Então ela acaba difícil uma inserção em atividade de pesquisa na área de física nuclear, nomeadamente na América Latina, né? Em países como a Rússia, digamos assim, as repúblicas ex-membros da União Soviética, a própria China, a Índia, que são países assim que têm questões militares mais agudas, o Irã, né? Os Estados Unidos, talvez a área de física nuclear ainda tenha assim uma propensão a absorver bastante pessoas qualificadas da comunidade científica. Mas, enfim, a situação é mais ou menos essa que eu descrevo. Mas vamos lá, então, independente desse aprofundamento, de onde vêm essas características, né? Vem das propriedades intrínsecas aí dos núcleos, né? Uma delas é o raio do núcleo atômico, né? A gente tem a unidade de medida é o Fermi, que é um Fermi é 10 a menos 15 metros, né? A gente está falando de coisas verdadeiramente pequenas, né? Então não é o universo nano aqui, é o universo Fermi aqui, certo? 10 a menos 15. Nano é 10 a menos 9 metros. Então estamos longe disso, né? E o raio nuclear, a constante associada ao raio nuclear, esse R0, é da ordem de 1,2 Fermi, né? Então, uma estimativa de medida de viés fenomenológico, ou seja, semi-empírico,
né? É o raio igual a essa constante multiplicada pelo número de massa tomada a raiz cúbica dele, né? Como está expresso aí, né? Então, é um modelo de núcleo duro, de um raio, é, mais ou menos como expresso aí na figura, né? É, a massa e a carga é, são determinadas em função dos prótons, a carga dos prótons e dos nêutrons, né? E a massa é estabelecida uma unidade de massa atômica, né? Essa unidade de massa atômica, o padrão dela é o carbono. Por que é o carbono? Porque o carbono é o elemento de maior abundância, pelo menos em estado sólido, né? É o elemento de maior abundância na Terra. Né? É lógico que no estado líquido você tem a água também, H2O, então você vai ter mais hidrogênio e tudo mais, né? Oxigênio também. Mas em estado sólido, o carbono, pelo menos na superfície terrestre, ele é o de maior abundância. Então, o que acontece? É como ele tem o núcleo estável de carbono, tem 12 nucleons, né? 6 nêutrons e 6 prótons, foi estabelecido então que a unidade de massa atômica é 1/12 do núcleo de carbono. Tá? Com isso, o valor de uma unidade de massa atômica vai ser 1,661 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Né? E se eu converter isso em unidades de energia, e vai ser muito importante trabalhar em unidades de energia, nós teremos que isso será igual a 931,5 megaelectronvolts. Né? Vamos lembrar aqui que a massa do elétron equivalente é meio MeV, né? Meio megaelectronvolt, né? Ou 500 keV, né? 500 kiloelectronvolt. Então a gente já pode comparar com as massas dos prótons e dos nêutrons na tabelinha aí. Como eu disse, a diferença entre prótons e nêutrons é na casa dos milésimos, né? É da ordem de 1 milésimo de seja o que for a unidade, né? 1 milésimo de unidade de massa atômica, 1 milésimo de quilograma, desculpa, a diferença entre a massa de um e do outro é de 1 milésimo, né? Então é adimensional. Então não tem massa envolvida, não tem unidade de massa envolvida. Se a gente olhar para a unidade de massa atômica, vai estar na casa lá dos milésimos, em MeV vai estar na casa das unidades. Mas a diferença relativa, né? Se você fizer a subtração de uma menos a outra e dividir por uma de referência, no caso do próton, vai dar da ordem de 1 milésimo, né? Então esse é o valor de 1 milésimo que eu estou me referindo. Subtrai uma da outra, divide por uma referência e pronto. A densidade nuclear também é calculada em termos do número de massa atômica, o número A, né? E basicamente é a massa de um nuclídeo, né? De um nucleon, melhor dizendo, a massa de um nucleon é multiplicada pelo número de massa atômica dividido pelo volume, né? Então, aí vai depender da, da, da massa atômica do material em si, né? E tal modo que a densidade não é uniforme, ela varia conforme varia o número de nucleons compondo o núcleo, né? Então aqui se eu tiver, essa conta eu estou fazendo para o hidrogênio, por exemplo. Tá? Eu substituo os valores para o hidrogênio. Massa atômica igual a 1, a massa do próton igual a 1,67, 10 a menos 27 quilogramas, né? E aí eu dividi por 4π e o raio 1,2 vezes 10 a menos 15 ao cubo. Faltou colocar o cubo aí na expressão, tá? Mas na conta eu fiz. Né? A conta eu fiz com o raio ao cubo, tá bem? Faltou só colocar o raio ao cubo ali. Tem um errinho ali, tá bem? E aí me deu esse 2 vezes 10 a 17 quilogramas por metro cúbico, né? Então, é muito concentrado, né? É muito concentrado. Só para fazer um paralelo, imagine estrela de nêutrons, né? Por isso que as estrelas de nêutrons convergem para a formação de um buraco negro. Por quê? Porque ela vai ter uma concentração de massa muito elevada,
né? É como se a gente tivesse uma estrela de um núcleo atômico, né? Estrelas são compostas por núcleos atômicos, né? Então, só para ficar aqui a chamada para quando falarmos um pouquinho dos mecanismos nucleares em estrelas, tá bem? Como fica a estabilidade nuclear? Bom, os núcleos são estáveis devido à existência da interação residual entre os quarks que compõem os prótons e nêutrons, né? Uma expressão interessante que para ilustrar essa atração entre prótons e nêutrons, atração que não é do tipo eletromagnética, né? Ela é muito maior do que a força eletromagnética, por isso é chamada de força forte, né? Mas ela é devido a essas tais cargas de cor, né? E não tem nada a ver com a cor, é só um nome que se dá, né? Porque tem uma variação tripla, né? Uma variação, é uma entidade que tem a sua representação fundamental em três dimensões, né? Então nessa representação que a gente vai explicar um pouquinho lá para frente, mas enfim, nessa configuração de interações, as interações ocorrem sobretudo no interior de cada nucleon. Mas aí o que acontece? Vai ter uma interação residual, tá bem? É como se fosse a força de Van der Waals responsável pela interação molecular, por exemplo, né? Entre os átomos formando moléculas, né? Então é uma espécie de uma analogia às forças de Van der Waals, né? É como se a gente pensasse que os núcleos fossem moléculas e não moléculas feitas de átomos, mas moléculas feitas de nucleons, de prótons e nêutrons. É mais ou menos isso, né? A interpretação para essa força residual. E essas forças desaparecem a distâncias acima de 2 fermis, né? Então elas só existem na iminência do contato mesmo, né? Elas são forças de curto alcance, né? E a razão para que ela deixe de existir é que a entidade responsável por essa interação, que são os gluons, eles interagem entre si. Então, à medida que você vai afastando uma partícula da outra, vamos dizer assim, um quark do outro, né? Ele deixa o gluon, que seria o mediador dessa interação, né? Ele deixa ele tem preferência de interação com outro gluon. E então, ele deixa de interagir com o quark em questão. É mais ou menos assim que funciona, tá? Mas o importante disso é saber que, para a física nuclear, que dessas interações teremos uma energia de ligação, né? É uma massa m de um certo núcleo, ela geralmente é menor, geralmente sempre é menor que a soma das massas isoladas dos nucleons que o compõem, né? Numa espécie de efeito de poço de potencial, ou seja, aqui, sobretudo, a relação de energia da relatividade especial, né, E igual a mc quadrado, ela tem que ser vista em detalhes, porque as massas devem devidamente ser interpretadas como formas de energia, né? E sendo assim, o que acontece? Na composição do núcleo, elas acabam, nessa configuração de interação, exibindo um comportamento como se fosse o comportamento de um poço de potencial, ou seja, é como se os núcleons caíssem num poço, nessa interação mútua entre eles, correspondência a cada um fornecendo um perfil de poço de potencial para o outro. Então eles estão todos ali aglutinados em poços de potenciais simultâneos, né? Concomitantes. Então estão todos atingindo uma configuração de energia potencial que geralmente é negativa no poço, como a gente via no átomo de hidrogênio, por exemplo, né? Então isso faz com que o que acontece? O resultado da massa total seja menor do que a composição inicial se as massas estivessem soltinhas, né, umas das outras. Então, a soma das massas soltinhas é maior do que o resultado final, porque eles caíram num poço de potencial de energia negativo. Então, eles estão ali aprisionados. Para eu desaprisioná-los, para eu liberá-los, eu preciso fornecer energia, né? Eu preciso fornecer energia, né? Para que isso seja possível, né? Então, bombardeando eles com nêutrons ou coisa desse tipo, né?
Então, o que é que acontece? A quantidade de energia que deve ser fornecida ao sistema, ao núcleo, para separá-lo em todas as suas partículas constituintes, deve ser igual ao quê? A essa diferença de energia dividido pelo número de componentes de massa em questão. A gente chama de energia de ligação por nucleon. Então, essa quantidade, que é o ΔE, né, que está expresso ali em cima, que é a massa das partículas livres, menos a massa do núcleo resultante, dividido, pega essa quantidade, dividido pelo número de massa, vai dar uma relação média que pode ser aplicada para entender melhor todos os núcleos, todos os núcleos. Então, nessa situação, nessa configuração, o que acontece? A gente tem essa variável ΔEL sobre A, ela vai servir de parâmetro, como eu apresento aqui na figura. Os elementos que têm um maior valor, né, dessa quantidade são os elementos mais estáveis, aqueles mais difíceis de serem quebrados. É curioso, portanto, que o elemento mais estável é o ferro, né? Então, nuclearmente falando, o elemento mais estável é o ferro. O núcleo do ferro é aquele que, por nucleon, exige mais energia para que você quebre o núcleo, né? Então, se a gente virar de ponta cabeça esse gráfico aí no eixo vertical, a gente vai ver uma espécie de um poço, onde o fundo do poço é o ferro. É a configuração mais estável, né? É a configuração mais estável, é que exige menos energia para que se quebre, né? O, o, a, o que acontece aqui nesse gráfico é mais interessante do que apenas essa observação que eu fiz. A gente vai voltar a falar dele mais adiante, nos processos que levam a essa condição de estabilização, tá? Que são, eu vou adiantar aqui para vocês, são os processos de fusão e fissão. O que acontece é que do lado esquerdo do ferro, os núcleos em questão são de menor número de massa, né? Tem menos nucleons envolvidos, como vocês podem ver no eixo horizontal. Então, a única forma deles se configurarem de forma mais estável é se fundindo uns com os outros, né? Se eles se quebrarem, eles vão para configurações mais instáveis, com menor energia de ligação. Então, é se fundindo. Já do lado direito, como eles têm um número atômico maior, número de nucleons maior, a forma deles se configurarem de forma mais estável, sob o ponto de vista da energia de ligação, é se fissionando, ou seja, se quebrando, se sofrendo um processo de fissão, né, que acaba culminando no núcleo de ferro como o último representante da cadeia, o mais estável. Tá bem? Então essa é a circunstância que se apresenta no gráfico da energia de ligação por núcleo. Aqui temos um exercício bastante breve, né? Esse é o tipo de exercício que a gente aplica aqui nessa introdução à física nuclear, né? Pega o átomo de antimônio, né? A gente sabe que o número atômico dele é 50, o número de nêutrons, portanto, é 70, o antimônio 120. Então tem 50 prótons e 70 nêutrons, né? Como a gente conhece a massa dos prótons e a massa dos nêutrons, é bom sempre trabalhar em unidade de massa atômica inicialmente, né? Então a gente faz ali, para calcular a energia de ligação, a gente vai primeiro somar as massas, vai ser 50 vezes 1,0078, mais 70 vezes 1,0086, né? E vamos subtrair aí a massa medida do núcleo do antimônio, né? Então, ao fazermos isso, a gente obtém a energia de ligação de 1,009 vezes C ao quadrado, né? E isso daí representa, então, 1020 megaelectronvolt, né? Transformando aí unidades de massa atômica em electronvolt, né? Dividido pelo 120, que é o número de massa, o número de nucleons vai dar da ordem de 8,50 megaelectronvolts por nucleon, né? Essa, então, é a caracterização que nós colocamos como elementar aí. Outro tipo de brincadeira importante é o que envolve a identificação se o processo numa reação nuclear é endotérmico ou exotérmico, ou seja, se ele libera energia ou se ele precisa de energia para acontecer. Tem essa questão também,
né? Dependendo da direção que você vai naquele diagrama, né? Você pode ter um processo endotérmico que precise de energia e não um processo exotérmico que libere energia, né? Então, a energia de ligação ela está diretamente relacionada a essa variável que mede essa direção do processo com o sinal de menos, né? Então, para vencer a energia de ligação, você precisa de uma quantidade de energia negativa, né? Então, significa o quê? Você precisa fornecer energia para vencer a energia de ligação. Nesse caso, o processo é exotérmico. Se for o contrário, né? Se você receber energia, o processo é exotérmico. Então, aqui temos um processo, geralmente, o decaimento, gente, o decaimento é exotérmico, tá? Ele vai liberar energia, né? Porque no decaimento você vai ter uma diminuição de massa e alguma outra coisa carregando energia cinética, né? Mas, enfim, a fusão, ela geralmente é endotérmica, né? Então temos essa... geralmente muito superficial, tá, gente? Não tem uma, uma precisão no que eu estou falando, tá? A gente tem que estudar processo por processo, na verdade. O correto é isso, estudar processo por processo, tá bem? Então, o que acontece? Aqui nós temos um processo em que é um próton colidindo com o lítio 7. Número de massa atômica total do processo, 8. Né? 1 do próton e 7 do lítio. Isso resulta no hélio 4 mais hélio 4, ou seja, 2 átomos de hélio. Né? 2 átomos de hélio. Esse processo é endotérmico ou exotérmico? Tem que fazer as contas. A gente pega a massa do lítio, 7,016 unidades de massa atômica, a massa do hélio, 4,002 unidades de massa atômica, e a do hidrogênio, que é o próton, né? Sem contar o elétron, 1,007 unidades de massa atômica. Né? A gente soma as massas iniciais e as massas finais. Né? As massas iniciais somadas, né, vão dar 8,0238 unidades de massa atômica. E a massa final, somadas os dois átomos de hélio, 8,0005,206 unidades de massa atômica. Então, aqui é possível notar que a massa inicial, né, ela é maior que a massa final, em 1,862, 10 a menos 2 unidades de massa atômica. Né? Então, o que acontece? O Q, né, ele é positivo. Né? Ele é positivo. O inicial é maior do que o final. Ou seja, houve energia liberada, né? Na forma de energia cinética, provavelmente. Né? E já que o final tem massa menor que o inicial, sobrou um pouco de energia aí. Para onde? Geralmente energia cinética. Né? Então, nesse processo está liberando energia. É um processo exotérmico. Né? É um processo exotérmico. Ou seja, provavelmente com certeza, as configurações foram para poços de potenciais mais fundos. Né? Se você afunda no poço de potencial, você libera mais energia na forma de energia cinética. Então, o próton com o lítio estavam num poço de potencial mais raso, sobretudo a configuração do lítio, e os dois hélios em configurações que juntas correspondem a poços de potenciais mais fundos. Né? Então liberou, portanto, um pouco de energia cinética. Aí, ok? Pois bem, os núcleos, eles também obedecem, né, uma estrutura quantizada. Né? A mecânica quântica que vale para átomos também vale para os núcleos. Né? E ainda que de forma semi-empírica. Tá? A forma de melhor representação, mais eficiente, mas muito pouco precisa, insisto, na medida em que faltam teorias mais robustas para descrever a quantização das energias nos núcleos. Né? Mas é aquela simbolizada por um poço de potencial retangular. Né? Por um poço de potencial retangular. Então, quando o núcleo sofre uma transição,
E nesse poço a gente não vai colocar elétrons agora, a gente vai colocar prótons e nêutrons, né? Então é uma forma de interpretar. Então quando ele sofre uma transição, significa, você pode interpretar como prótons e nêutrons transitando entre níveis de energia, né? E essa transição vai levar a uma emissão de um fóton. Só que agora é um fóton na região gama do espectro eletromagnético. Então são fótons de frequência muito alta. São fótons ultra energéticos. Por isso fazem o estrago que fazem no nucleolo celular, por exemplo, né? Podem aí, por isso que um sujeito que eventualmente é submetido à radioterapia, coisas desse tipo, tem que tomar cuidado com as doses de radiação e tudo mais, né? A gente está falando de fótons numa região muito energética no espectro eletromagnético, tá? Esse é um primeiro modelo, né? Só para contextualizar, dentro da mecânica quântica, tá? Esse modelo aí de distribuição de energia, tá bem? E bem como o caráter quantizado de energia é evidente, pode ser configurado, também o do spin, do momento angular dos núcleos. Mas também tem momento angular, sobretudo aqui já é tudo interpretado como dá-se o nome de spin nuclear, né? Mas a caracterização quântica é da mesma forma de números quânticos de spin que a gente tem para os elétrons. Aqui, aquela história de somar spins vai ser relevante, porque você vai ter um bolo de partículas lá com spin definido, né? Então, a interpretação do resultado final, do efeito final de spin, ela exige bastante atenção, né? Enfim, então, mas tem essa característica também quantizada, né? E, consequentemente, tem um momento magnético nuclear e tudo mais, à medida que tem spin, tem distribuição de carga. Já visto o nêutron, né? Só o nêutron ele próprio ter intrinsecamente, além do spin, um momento magnético, né? Ele tem uma distribuição de carga. Então isso aqui abre o caminho para a gente tentar conceber, né, as pessoas, né, tentarem conceber modelos nucleares, né, modelos mais rigorosos sobre como descrever os núcleos, né, não simplesmente um poço quadrado, enfim. A gente vai voltar a falar do poço retangular, né, a gente vai voltar a falar dele. Então, há vários modelos, e cada um tem uma certa eficiência fenomenológica, ou seja, eles se ajustam aos parâmetros de uma determinada região de massa atômica e número atômico. Tá? Não tem um modelo universal, como, por exemplo, o modelo da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Né? Não tem um modelo universal dessa forma. Tem modelos que se adequam a determinadas regiões. Tanto porque a gente tem uma enormidade de. Vocês lembram da carta de Nuclídeos ali, apresentada há poucos minutos atrás, né? Uma enormidade de núcleos, né? Então, o modelo mais antigo é o modelo da gota líquida, né? Nesse modelo, os núcleos se moveriam aleatoriamente no interior, os nucleões se moveriam aleatoriamente no interior do núcleo, e ele seria tratado como uma esfera de densidade constante no seu interior. Então é chamado de gota líquida porque algumas características seriam assumidas pelos nucleons, né? Teria uma característica quase que sólida, então de volume bem definido, teria uma superfície como uma superfície de uma gota líquida bem definida, as partículas estariam sujeitas a uma atração coulombiana, né? E haveria uma total assimetria, então não é uma coisa periódica, né? E se assumiria também interações entre pares, né? Então, tudo isso é levado em conta no estudo do modelo da gota líquida. Se A é o número de massa, nesse modelo, esperaria-se que o volume seria proporcional a A, né, o número de massa, porque a densidade seria constante, né? Consequentemente, a área da superfície seria proporcional a A elevado a 2/3 e o raio proporcional a A elevado a 1/3. Daí a expressão para o raio que a gente introduziu lá no começo, né? Então ele é um modelo, se você olhar pelo raio, fizer um plot do raio em função do número de massa, você vai observar esse comportamento. Então ele era razoavelmente bom, mas era um modelo semi-empírico, ou seja, para você ver que ele era bom,
sua certeza não vem diretamente da teoria, né? Ela não vem, por exemplo, quando a gente vai falar das equações de Maxwell e da lei de Gauss, por exemplo, a gente precisa da confirmação experimental? Sim, lógico que a gente precisa da confirmação experimental, mas a teoria é tão perfeita, tão elegante, tão bem feita ali no eletromagnetismo, tão consistente, uma equação com a outra, enfim, que você abre mão, às vezes, do experimento e fica só na teoria, né? Daí surge, é daí que surgem os físicos teóricos, né? Que muitas vezes ignoram os experimentos. Aqui em física nuclear não tem como fazer isso, não tem como fazer isso, né? Então, só para dar um exemplo, né? O cálculo da massa envolve, portanto, o cálculo mais preciso envolve uma fórmula fenomenológica, então precisa desse ajuste de parâmetros, precisa fitar os dados, né? Com 6 termos que são tratados estatisticamente no fitting, né? Você vai fazer um tratamento estatístico aí para encontrar esses parâmetros, né? E resulta numa boa descrição para mais de uma centena de núcleos. Mas a gente tem milhares de núcleos, então vamos lembrar lá que tem, na carta de nuclídeos, a gente tem milhares, né? A gente tem talvez uns 5 mil núcleos no total, ali, não contei, mas enfim, tem milhares. Então, funciona bem para uma região aí, né? Então, esse é o primeiro modelo. O outro modelo é o do gás de Fermi, né? Na física atômica, a gente viu que a gente pode alocar elétrons ali, né? Em uma espécie de curral quântico, né? Onde os elétrons assumem um caráter de não interagirem entre si, vamos dizer assim, estão só sujeitos à interação do potencial, né? Então, na física nuclear, se a gente partir para uma analogia, né? Devido a uma suposta homogeneidade da distribuição de partículas no interior do núcleo, esse modelo de um gás, né? Agora, para o caso aí de prótons e nêutrons livres, movendo-se no interior desse potencial, também é aceito, né? Então você conseguiria ali constituir e alocando sempre. Prótons são férmios, vamos lembrar, tá, gente? Então tem lá a questão do spin-up, spin-down, né, dos números quânticos. Então, para cada nível pode sempre colocar 2 prótons e 2 nêutrons, né? E preenchendo os níveis de energia, né? E aí levando em conta se tem outros números quânticos, como de momento angular, e analisar o que acontece, né? Esse modelo, ele vai ser, em certa medida, vai dar elementos para o modelo de camadas, né? O modelo de camadas é o mais enigmático, num certo sentido, mas ele funciona muito bem também, né? O modelo de camadas, como o próprio nome diz, vai pressupor orbitais, camadas, né? Então, como eu disse, após esse modelo do gás de Fermi, o próximo passo foi considerar um potencial efetivo, V de R, mais geral, que o de uma esfera impenetrável, ou seja, que um poço infinito, né? E assim os prótons e os nêutrons se organizariam em camadas ou orbitais, né? Novamente em uma formulação fenomenológica que explicaria os nuclídeos singularmente estáveis. Basicamente, a gente ia ter situações com essa quantidade de nuclídeos, né, correspondente aos estados estáveis. Seria semelhante, gente, ao preenchimento de um último orbital num átomo por elétrons, né, num átomo, até preencher totalmente um último orbital. Nos átomos, nos elétrons, elétrons em átomos, como está marcado ali embaixo, ó, você tem para o n igual a 1, no quadro de baixo, ó, elétrons por orbitais, estava dizendo ali, ó. 2 para n igual a 1, 8 para n igual a, que seria 2 mais 6, né? Para n igual a 2. Aí 2 mais 6 mais 10, 18 para n igual a 3. 2 mais 6 mais 10 mais 18 para n igual a 4 e assim sucessivamente, né? A gente teria um conjunto de números chamados de números mágicos
na física nuclear, que em vez de descrever elétrons nos orbitais atômicos, estaria descrevendo nucleons nas camadas nucleares, né? Então seria também 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. Explicar esses números não existe uma teoria definitiva para a explicação desses números. Existe, só não foi representada ainda, né? As pessoas não entenderam completamente, mas tem modelos na tentativa de explicar, né? Então, o que acontece é que, seja na gota líquida, seja no nível no gás de Fermi, seja agora no modelo de camadas, esses números são taxativos quanto à estabilidade nuclear, né? Então, essa analogia de ter a última camada de valência preenchida, no caso de elétrons, de ter agora a última camada preenchida, no caso de nucleons, ela é válida na medida em que se estabelece, então, a gente sabe, por exemplo, que os gases nobres que configuram essa situação, né, são elementos bastante estáveis, né, são substâncias, enfim, bastante estáveis, né, do ponto de vista atômico. E a gente tem o mesmo na questão do ponto de vista nuclear, tá? A gente tem uma coisa semelhante. Mas, logicamente, isso tem que ser incrementado por outros aspectos quânticos, né? Nas circunstâncias em que eu estou mencionando isso, eu estou me referindo aos números quânticos e às propriedades quânticas de momento angular. No caso, o momento angular total, que envolve tanto o momento angular orbital L quanto o momento angular de spin I, né? Por assim dizer. Então, a gente vai ter sempre uma quebra de degenerescência desses níveis, né? Aqui eu estou apresentando, então, o que seria o nível com a camada com 2 nucleons, a camada com 8 nucleons, com 20, 28 e 50, né? E ali as quebras de degenerescência devido à interação de momento nuclear, né? O número quântico de momento nuclear total aparece aí à direita e abaixo, geralmente, né? À esquerda, a gente tem lá os níveis S, P, D, F e G, que corresponde a um número quântico de momento angular total, S igual a 0, P igual a 1, número quântico de momento angular orbital, né? Então, S igual a 0, P igual a 1, D igual a 2, F igual a 3 e G igual a 4. Então, corresponde ao número L, de momento angular orbital. Quando se acopla com os momentos angulares de spin, você vai ter essas possibilidades de degenerescência desses subníveis, né? Conforme o acoplamento com spin, né? E isso gera, então, esse agrupamento, né? Percebam, por exemplo, o nível fundamental, n igual a 1, né? O 1F, ele, nessa quebra de degenerescência, né? Devido a esse acoplamento, ele manda ali uma contribuição para a região dos 50 e uma contribuição para a região do 28, né? Então, o que acontece? A gente tem ali é bem isso mesmo, né? Então ali tem uma região para o completo 28, depois vai completar o 50, né? Então, enfim, o modelo foi cada vez mais sendo aprimorado. E hoje, né, a gente tem um modelo mais completo, que é um modelo coletivo, né, que combina várias características, tanto o modelo de gota líquida quanto o modelo de camadas, né, e os nucleons das subcamadas incompletas de um núcleo movem-se independentemente em um potencial nuclear efetivo produzido pelo caroço, formado pelas subcamadas totalmente ocupadas. Então, você, nesse modelo, né, que eu coloco aqui por completeza, né, ele tem uma fenomenologia característica, ele é pautado numa hamiltoniana à la oscilador harmônico, né? E com a contribuição aí do acoplamento spin-órbita, né, que é o LS, que eu estou marcando como LS, e também de momento angular total, né? Então, tem duas frequências características que estão associadas, né? Todas associadas a um único parâmetro, que seria um H cortado ômega zero, então isso é muito bom, que esse H cortado ômega zero vai ser equivalente a 42 megaelectronvolts vezes o número de massa elevado a menos um terço, né? Então, você tem um parâmetro mais ou menos universal para
regrar aí a composição dos níveis de energia, né? E você vai acabar descrevendo essa relação dos níveis de energia em função de um parâmetro delta. Esse parâmetro delta depende de um parâmetro R, que é um parâmetro de anisotropia, né? Como vocês podem ver na Hamiltoniana, o eixo Z tem um modo de frequência associado diferente dos eixos X e Y, né? Então, tem uma direção preferencial, por assim dizer, a direção de giro, geralmente, do núcleo, que é natural, porque essa direção, se o núcleo gira, provavelmente ele vai se deformar e vai se achatar com o eixo perpendicular a esse padrão de achatamento, né? Então, quer dizer, toda uma composição aí complexa, bastante estudada, né? Onde é possível, enfim, estabelecer esses parâmetros e tentar calcular com mais precisão os níveis de energia. Vocês podem ver que é um modelo bastante bonito, então tem pano para manga aí, tem muita coisa que estudar sobre a composição dos núcleos nos modelos nucleares, né? Isso é mais por completeza, está um pouco além da nossa bibliografia, tá bem? Então, e tem outros modelos também, mais aprimorados, com hamiltonianas modificadas e tudo mais, né? Mas sempre pautado na fenomenologia. Sempre tem que ter uma interface com o experimento para verificar e averiguar se o que está sendo feito é consistente, né? Porque o número de variáveis é muito grande, o número de previsões é muito grande. Se até a tabela periódica, gente, a equação de Schrödinger não é suficiente para descrever, só descreve perfeitamente o átomo de hidrogênio, você imagina um núcleo. Então, realmente, há muito o que se estudar sobre isso daí, tá bem? Vamos agora a um outro cálculo pragmático e alguns outros elementos também de variável pragmática, que se refere ao decaimento radioativo, né? O decaimento radioativo, então, ele está presente na maioria dos nuclídeos que são instáveis e, portanto, são radioativos. Eles tendem a se configurar numa configuração mais estável do que aquelas em que eles se encontram, né? E esses núcleos emitem, portanto, espontaneamente uma ou um conjunto de partículas que carregam energia, na forma de energia cinética, né? E tal. E a gente consegue medir o quê? A gente não consegue medir exatamente o que ele tá emitindo, olhando para o resultado da emissão. A gente consegue olhar para o resultado do emissor, né? Do núcleo emissor. Então, verificar como que ele decai, qual é a quantidade que eu tinha no instante e, de passado um tempo, qual é a quantidade que eu tenho, né? Então, nesse processo, o que acontece? A gente tem a taxa de decaimento, que é a variação do número n de nuclídeos emissores, né, em função do tempo, né? Como esse número decai, né, ele diminui, porque ele está se transformando em outra coisa, então essa taxa é menos esse valor, né? Menos dn dt é a taxa de decaimento. Ela é simplesmente uma constante vezes o número de nuclídeos emissores, ou seja, a taxa de decaimento ela depende do número de núcleos potenciais emissores ali, né, potenciais em decaimento, né? Então assim, a taxa de decaimento dN dt vai ser proporcional ao n, né? E, portanto, aí temos uma continha muito simples de fazer. A gente integra, passa os n's de um lado, o tempo do outro lado, integra do n inicial até um n depois de um certo tempo, integra o tempo do outro lado, como fizemos ali. A integral do dn vai dar um log, né, log de n sobre n0, a integral do lado de lá vai dar linear, e esse log a gente toma exponencial dos dois lados e vai obter que o n de t é igual ao n inicial vezes uma exponencial decrescente, ou seja, tem um decaimento exponencial, no caso desse processo de emissão radioativa, né? E com esse resultado a gente pode voltar na expressão para o R, por exemplo, substituir o N, que é o N de T, por N0, exponencial de menos lambda T, e vamos ter lá uma expressão para o R também, né? Que é o R0, E elevado a menos lambda T. Então, é uma conta muito simples, fácil de se obter aí o resultado, né? A unidade que mede isso daí é o Becquerel, é 1 decaimento por segundo, e o Curie. Como os próprios nomes dizem, a razão já está explicada. É curioso, tristemente curioso, né, que é um Curie a 10 a décima Becquerels, né? Então, por aí você já tem uma ideia, quem assistir aí o documentário sobre a Marie Curie,
do tipo de observação experimental que a Marie Curie fazia, né? Portanto, não era fácil, não. Ela andava com elementos radioativos no bolso, né? Ela não, esse foi o Pierre Curie, seu marido. O que poucos sabem, o Pierre Curie morreu muito cedo, né? O que poucos sabem, muitas vezes as pessoas dizem, porque o- tem episódios em que o Pierre Curie foi dar alguns seminários e ia com tório no bolso, né? Ou rádio no bolso, né? E aí, 80 anos depois, foram medir, fazer a dosimetria de radiação no local onde ele apresentou esses seminários, que a quantidade de radiação era ainda absurda. E a esses episódios, muitas pessoas associam a morte de Pierre Curie ao câncer, mas de fato Pierre Curie foi atropelado andando de bicicleta. Né? É um episódio curioso sobre a vida do Pierre Curie, trágico, mas curioso. E na década de 10, né? Quer dizer, pra você ser atropelado de bicicleta, naquela época não é que tínhamos Porsche, Ferraris ou coisas do tipo, né? Ou motoristas alcoolizados, enfim, como temos hoje, enfim, andando a alta velocidade, né? Mas morreu atropelado, enfim. E o decaimento radioativo, então, ele permite que se calcule quantidades estatísticas, padrões aí, né, para a medida da atividade radioativa, né? São elas a meia-vida e a vida média, né? A meia-vida é o tempo necessário para que N e R caiam a metade do valor inicial, né? Quando você tiver uma amostra lá de 100 mil nuclídeos, se eles decaindo para 50 mil, transcorreu-se meia vida. A vida média é o tempo necessário para que N e R caiam a 1 sobre E do valor inicial, né? Na verdade, se fôssemos calcular aí o tempo médio, né, o valor médio de T integrado nessa distribuição. Então, daria esse valor. Então, se eu fizer a conta, é só aplicar ali, eu quero para meia vida, né? Eu quero 1 meio de R0, o R seja igual a 1 meio de R0, eu vou encontrar o tempo correspondente. Então, eu corto os R0, tiro o valor do tempo ali. Vai dar ln de 2 sobre lambda. Já a meia vida é o inverso de lambda, né? Desse coeficiente lambda aí. Se eu fizer a conta, eu vou obter o mesmo resultado ali, né? Então, e para um nuclídeo, só é possível determinar a probabilidade de decaimento com base numa estatística, né? Então, quer dizer, não é que se eu tenho um nuclídeo ali, ele vai decair naquele tempo e tal. Tudo isso é um processo estatístico, pressupõe uma estatística de Poisson, que tem esse comportamento de decaimento exponencial, e o resultado é, sobretudo, estatístico, né? Pois bem, nesse mecanismo de decaimento, a gente tem os processos envolvidos aí no decaimento, né? E são três processos, e eu vou falar de dois deles aqui. É, porque envolve emissão de partículas. O decaimento alfa e o decaimento beta. O terceiro, o decaimento gama, mas o decaimento gama corresponde a uma transição de nível de energia e uma consequente emissão de fótons. Né? Então, é um mecanismo um pouco diferente. Aqui os núcleos estão sendo destruídos. Por exemplo, no decaimento gama, você não altera as propriedades de número de massa e de número de prótons, né? Então você mantém o mesmo nuclídeo no decaimento gama. Aqui não, aqui a gente tem essa alteração dos nuclídeos, né? O decaimento alfa, ele vai levar a uma emissão de uma partícula alfa, que corresponde a um núcleo do hélio, né? São 2 prótons e 2 nêutrons, né? O número de massa total é igual a 4. Esse é um decaimento que era conhecido já no século XIX, né? Ele inclusive foi usado na experiência de Rutherford, se vocês lembrarem, né? Então, você aproveitava esses átomos de hélio aí com altíssima energia para bombardear ouro e tudo mais. Na altura que ninguém sabia os efeitos dessa radiação, né? Bom, então você tem um elemento X com número A e Z. Como resultado, você vai ter a emissão da partícula alfa e um elemento com a compensação aí, né? Com um número de massa menos 4 e o número de prótons menos 2. Né? Já o decaimento beta, ele envolve uma transição em física de partículas mesmo. Não é propriamente um núcleo sendo quebrado, tá? Ele envolve uma transição do tipo fraca, né? De força fraca.
né, do modelo de interação eletrofraca, que a gente vai ver lá adiante, tá? No decaimento beta menos, você vai ter a emissão de um elétron, né? Vai ser um nêutron. O nêutron sozinho, ele tem uma vida média de 12 minutos, né? Ele tem uma vida média de 12 minutos. Então, o nêutron ele é estável nos átomos, mas sozinho ele não é uma partícula estável. O próton, até hoje, é tido como uma partícula estável, né? Medidas indicam que a vida média dele, pelo menos, é da ordem da idade do universo. Ou seja, nunca se observou um decaimento de um próton. Tá? Até hoje, nunca se observou um decaimento de um próton. Mas então, como é que, por exemplo, eu posso ter o decaimento beta+, né? Que é esse próton virando um nêutron mais positrônio, mais positron, desculpa, mais positron, não é positrônio. Positrônio é uma espécie de átomo de hidrogênio entre um elétron e um pósitron, tá? Eu acabo falando aí, é um problema um problema lexical aqui, tá bem? Um problema de dicção. Ok? Então, vamos lá. O que acontece? O decaimento beta menos, então, ele é possível mesmo que um nêutron esteja sozinho, né? Isolado. Para o próton, para que haja um decaimento do próton desse tipo, né? Um decaimento beta mais, ou ele tem que estar preso num átomo, né, no núcleo, e aí está sofrendo outras interações, e aí é possível. Ou ele tem que ser bombardeado pelo neutrino, que está à direita aí, ele entra como antineutrino à esquerda. Tá? Vocês podem ver que nesse decaimento tem a emissão de neutrinos também. Então a gente vai começar a falar dos neutrinos aqui. Né? Então tem conservação de carga, mas tem uma outra lei de conservação aí, que é a lei de conservação do número leptônico, que a gente está falando de leptons e de baryons e de baryons agora, né? Então, mas eu não vou tocar nesse assunto agora. Fica só na memória que o decaimento beta menos é esse, o decaimento beta mais é esse outro, e o processo envolvido é um processo de interação entre partículas elementares, sobretudo no decaimento, na interação eletrofraca, tá? Então tem essas duas características diferentes. Falando um pouquinho mais do decaimento alfa, né, que é aquele que desperta mais atenção na física nuclear, apesar de não ser o menos, é o mais frequente é o beta, como a gente viu na carta de Nuclídeos, né? Então, o decaimento alfa, basicamente a conta que tem de ser feita para a energia, para ver se o processo é exotérmico ou não, e da energia liberada em si, geralmente vai ser exotérmico, né? O que acontece? A massa do núcleo inicial menos a massa dos núcleos resultantes, que é o núcleo do hélio, em particular alfa, né, e o do átomo Y em questão. Aqui temos um exemplo do urânio 238 decaindo em tório 234, né, tipicamente um decaimento alfa. A explicação assim, fenomenológica portanto, não é um modelo de apelo teórico rigorosíssimo, né, é como se a partícula tunelasse uma barreira de potencial. Ela está lá presa, né? E existe uma probabilidade de que ela tunele essa barreira e, portanto, o fenômeno, essa quebra da barreira se dá por meio desse tunelamento, né? Então, ela está na beirada da barreira, não é tão larga, ela é possível tunelar, né? Quando você coloca muitos nucleões, você está subindo no posto de potencial, ficando próximo mais da região mais rasa, né? E ali o tunelamento passa a ser provável de forma não pouco significativa, né? Então você vai ter com o tunelamento, essa liberação de energia na forma de uma partícula alfa com energia cinética, geralmente muito alta, provocando enormes estragos, né? Segundo Gamow, Gurney e Condon, a partícula alfa só é capaz de atravessar a barreira de potencial gerada pelo núcleo através de um processo de tunelamento, que para diferenças apreciáveis de energia é bastante improvável. Ou seja, se ela estiver no fundo da barreira, isso é muito difícil, né? Se ela estiver na região rasa da barreira, isso é mais provável, né? Então, por exemplo, a gente pode comparar aqui duas formas de isótopos, né, do urânio, né, o 238 e o 228.
Apesar do urânio 228 ter uma energia de ligação maior, né, o potencial a que ele se refere corresponde a um desenho em que ele está mais próximo do topo. Então, o que acontece? A probabilidade dele tunelar é maior do que a do urânio 238, né? O urânio 228, que está em vermelho, ele tem uma probabilidade maior de tunelar, porque a largura da barreira que é para ele tunelar é menor. Então, por isso que a vida média dele é de 9,1 minutos, enquanto que a do 238 já é da ordem de 10 a 9 anos, né? Então, esse decaimento do urânio 228, estatisticamente favorável, né? E aí também temos que ver na forma, vamos pegar o 238 aqui, mesmo ele sendo mais raro, né? Você tem que ver se para que ele ocorra, o processo tem que ser exotérmico. Então, por exemplo, eu posso ter aqui a emissão de uma partícula alfa, vai ser exotérmico o processo. Se eu fizer a continha aqui, massas iniciais menos as massas finais, dá um valor positivo. Já se eu analisasse um processo com a emissão, por exemplo, de um próton, né? Que seria o núcleo do átomo de hidrogênio, eu já não teria aí um processo exotérmico. Então ele não é viável, né? Tem que ter um processo correto passível de acontecer, né? Então vocês podem ver que a física nuclear, só no decaimento alfa, tem tantas variáveis envolvidas, então a compreensão realmente assim ela passa por ela passa por muitos aspectos da fenomenologia, inclusive, né? E no decaimento beta não é menos complicado. O decaimento beta, como eu disse, vai envolver interações em nível de partículas elementares, né? Então ele é decorrente no caso do nêutron, da emissão beta menos, né? O nêutron aí se converte num próton mais um elétron mais um antineutrino. O que acontece? É o quark D, que tem carga menos um terço, está se transformando num quark up, que tem carga mais 2/3. Então a diferença de carga aí é de 1, mais 1. Então o nêutron que virou um próton. E você vai ter, pelo intermédio de um W-, que é um bóson vetorial intermediário, agente da interação eletrofraca, lá do modelo de Gleschel, Weinberg, Salam, da década de 70, né? Deu Nobel para esses caras. O que acontece? Você vai ter a emissão simultânea, além da produção do próton, a emissão de um elétron e de um antineutrino eletrônico, porque o número eletrônico tem que ser, número leptônico de elétron tem que ser conservado, por isso é um antineutrino, tá? Então, o processo é desse tipo, né? Descrito aí em azul, né? O núcleo com A e Z resulta num núcleo com A e Z mais um elétron e mais um antineutrino correspondente. É o caso do decaimento do carbono 14, por exemplo, em nitrogênio. Em nitrogênio 14, emite mais um elétron mais um antineutrino. E você tem também o decaimento beta+, né? O decaimento beta+ é semelhante, só que agora é um próton dentro do átomo, pelo mesmo tipo de interação, o quark up, de carga mais 2/3, se transforma num quark down, de carga menos 1/3, portanto diminui de mais 1 a carga, de 2/3 para menos 1/3, mais 1, então um próton acaba se configurando como um nêutron, e por meio sempre da interação de um bóson vetorial intermediário, W+. Esses são bósons massivos, tem massa da ordem de 90 gigaelectronvolts, né? Então, não é sempre que é possível ter condições para esse tipo de interação, porque você tem que ter uma energia que permita a produção, ainda que de forma num elemento virtual, de um propagador, teoria de campos, o do W+, e W- tem uma massa, então tem limiar para que a interação ocorra, né? Então esse é o processo que a gente vai ter aí da emissão da radiação beta, né? Conhecido como radiação beta, né? Um exemplo é do nitrogênio 12, que decai aí em carbono 12, mas tem 7 prótons, o nitrogênio decai em carbono 12 também, e emite um pósitron e um neutrino. Agora não é antineutrino, por quê? Porque você já tem um antielétron. Então, o antielétron, que é o pósitron, mais o neutrino, eles estão compensando esse número aí, né? É uma característica da interação eletrofraca, né? Enquanto no decaimento alfa, né, toda a energia liberada que vai para a partícula alfa, no decaimento beta essa energia ela é distribuída tanto no elétron quanto no neutrino, né? Então, ou no pósitron e no neutrino, ou no elétron e no antineutrino, né? Enfim,
E isso é muito importante, por exemplo, para averiguar propriedades de neutrinos. Tem experimentos que são realizados aí para averiguar propriedades de neutrinos nessas circunstâncias, né? É, a energia cinética máxima do elétron vai ser igual ao quê? Né? Esse seria o caso em que eu tivesse os antineutrinos, no caso do decaimento beta, com energia cinética nula. Nula não vai ter, né? Mas, até porque ele tem, hoje sabe-se que neutrinos têm massa. Né? Uma massa ínfima, mas aparentemente eles têm pelo menos um efeito de massa. Então, uma forma de energia armazenada ali eles têm. Né? Pode até não ser uma massa, mas eles têm um efeito de massa que carrega energia. Então, não dá para ir toda 100% da energia para o elétron. Né? A gente pode, para praticamente encerrar, né, apresentar aqui esse diagrama, que é o chamado diagrama de excesso de massa, né, que é a correspondente tridimensional aí daquele gráfico que eu mostrei no início, onde o ferro era o elemento o mais estável. Né? Então, no fundo desse diagrama, a gente tem as configurações de maior estabilidade. Né? Então, assim, essa estabilidade cresce, né, digamos assim, para regiões aproximadamente onde o número Z é igual ao número N, né? Então apresenta ali uma certa estabilidade que não é muito bem explicada ainda o porquê disso, né? E também se a gente fixa o N ou fixa o Z, a gente também vai ter lá uma região que corresponde às regiões de maior estabilidade, né? Esse excesso de massa, na verdade, é correspondente à energia de ligação. Esse delta, que seria a massa menos o número de átomo, é correspondente à energia de ligação. Né? E geralmente essa condição de estabilidade ela vai sendo adquirida sobretudo por meio de decaimentos beta. Né? Vocês vão lembrar lá na carta de nuclídeos que o decaimento beta é o mais frequente. Então, é por meio de decaimentos beta que a gente atinge essa condição de estabilidade. Tá? A gente pode ter também, só para encerrar aqui, o decaimento beta com captura de elétrons. Né? Seria uma espécie de decaimento beta inverso agora. Você pode, por exemplo, um próton e um nêutron colapsarem, produzindo um nêutron e um neutrino eletrônico. Tudo isso é explicado na teoria do modelo SU2U1, a teoria de interações eletrofracas, o modelo de Gleisch-Weinberg-Salan. Né? Então, sempre que tiver interação eletrofraca envolvida, né, esses W+, W- aí, que já foram medidos experimentalmente, já deram prêmio Nobel para os caras, medidas muito precisas dessas partículas, são instáveis, porque elas aparecem nas interações e desaparecem, como aparecem, e é bem isso daí, tá certo? Então, com isso, a gente finaliza aqui essa primeira parte da física nuclear, onde a gente falou bastante, então, dos conceitos teóricos, que têm um viés fenomenológico. Então, esses conceitos teóricos são, sobretudo, construídos em correspondência com o que se mede experimentalmente. Não existe uma teoria pura para a física nuclear. As teorias puras, elas advêm de uma formulação em teoria quântica de campos e são, sobretudo, para as partículas elementares, que aí vão compor, por exemplo, a física hadrônica dos hadrons, né, que compõem-se aí de bárions, que são, por exemplo, prótons, nêutrons de uma enormidade de outras partículas, que a gente vai falar também lá na frente, ou os mesons também, que são formados por quarks e antiquarks, né? Então, essas áreas se subdividem aí, e resquícios da física hadrônica, resquícios, por assim dizer, informações da física hadrônica, são muito aproveitados hoje em dia na física nuclear. Né? Mas a física nuclear em si, ela acabou se tornando uma área, digamos assim, Frankenstein, né? Ela pega elementos aí de várias áreas e, enfim, ela não é uma área pura da física, não tem uma teoria ali elementar e tal, né? A teoria elementar é a cromodinâmica quântica que está associada, sobretudo, à física dos quarks, né? E uma teoria de campos não abeliana e tudo mais. Então, fica aí a chamada para o que a gente vai ver em física de partículas mais adiante. Lembrando que temos mais uma aula de física nuclear, onde vamos discutir aspectos mais relacionados agora a processos como datação radiativa, dosimetria, fissão e fusão nuclear, e o papel dessas coisas todas aí na dinâmica das estrelas. Tem isso aí também, né? A física nuclear aí acaba tendo uma implicação na dinâmica das estrelas. Aí é um papel bastante interessante da física nuclear. Bom,
Chamo atenção aí para vocês, a última chance para ver o documentário da Marie Curie. A gente já vai estar passando do assunto agora, né? E uma breve chamada curiosa, se vocês estiverem com tempo aí, acredito que não, porque o semestre deve estar pesado, mas quem não assistiu Chernobyl, o seriado aí, pode assistir porque tem um valor histórico inestimável, é muito bem feito, e para quem é físico, estuda física, fica mais fácil entender várias coisas que aconteceram ali, né? Então essa coisa da física nuclear também mexe um pouco com esses aspectos. Então, para descansar um pouco dessa disciplina aí com tanta informação, fica essa sugestão também. Tá ok? Até a próxima aula, então, desse mesmo conteúdo de física nuclear, sua continuação. Um abraço.